vindo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje bastante irmãos não puderam estar vindo hoje. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Vi que a irmã Luiz está se recuperando da gripe forte. Mas que os demais irmãos estejam bem, em nome de Jesus. Amém? Estejamos orando e intercedendo por eles, em nome de Jesus. Os irmãos podem abrir em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos estar orando. Senhor Jesus Cristo, colocamos nossas vidas diante do Senhor, diante da sua presença neste momento. Toma posse de nossas vidas, do nosso coração, da nossa mente. Precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Acrescenta a sua graça, sua misericórdia, seu perdão, seu poder. Nós estamos aqui para receber entendimento, discernimento da sua palavra, para compreender, Senhor Jesus, o seu santo evangelho. Acrescenta sobre nós, Senhor, a tua palavra. Abre o nosso entendimento, para podermos entender e compreender a revelação do Novo Testamento. Abençoa nossos corações, Senhor Jesus. Ministra na nossa mente, na nossa alma. Ministra nossos pensamentos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bem, nós vamos ler alguns textos, tá, irmão? Então, que nós possamos estar atentos, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, irmãos. A palavra diz assim: porque ninguém pode pôr outro, além do que já está, o qual é Jesus Cristo. De novo, irmãos, todos juntos. Por quê? Então, só existe um fundamento. Qual é o nome dele? Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem que estar nesse fundamento. Amém? E é por isso que nós colocamos, o nome da igreja, Jesus, o fundamento da igreja. Para quê? Para que de fato a nossa vida esteja alicerçada em Jesus. E o que é estar alicerçado em Jesus? O que é estar alicerçado no Evangelho? Olha aqui, irmãos, vamos lá para Efésios. Você está em Coríntios, né? Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Então esse versículo que nós lemos agora, ele já está selado, não está, irmãos? Que acabamos de falar agora. 1 Coríntios 3:11. Como é que diz lá? Por quê? Está aí, tá vendo? O qual é? Então ninguém pode pôr outro além do que já está posto. O qual é? Jesus Cristo. Então, alguém pode mudar o fundamento? Não. E se alguém mudar? Se alguém mudar o fundamento, significa que essa pessoa ela está sendo guiada pelos demônios. Se você crê em outro fundamento, porque está escrito, está colocado, está posto o fundamento. O qual é? Jesus. Então, se colocar outro fundamento, a pessoa ela estará sendo enganada ou enganando. Então, quando fala de fundamento, veja só, Efésios 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família. Versículo 20, edificados sobre o dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. De novo, versículo 20, todos juntos. Edificados
Amém. Então nós estamos sendo edificados, não é isso? Sobre o fundamento. Então nós estamos edificando, estamos crescendo sobre o fundamento. E nós acabamos de ler 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro além do que já está, o qual é? Parece ser simples isso, né? Quando a gente diz, mas todo mundo conhece Jesus, todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe quem é Cristo. Sim, o problema é qual Jesus? Porque em outro texto, em Coríntios, 2 Coríntios 10, lá fala assim que se você receber outro Jesus, receber outro evangelho, você receber outro espírito, com razão, sofrereis. Então o versículo 20 está dizendo que a igreja ela tem que crescer sobre Jesus. Então Jesus é o que, irmão? Jesus é o fundamento. Não foi pregado ontem sobre a rocha, não é? A rocha, edificado sobre a rocha. Edificar sobre a rocha. Crescer em cima da rocha. Às vezes a pessoa pergunta uma para outra assim, né? E aí, firme na rocha ou firme igual prego na areia? Né? E aí a pessoa fala o quê? Firme na rocha. Mas o que é ser firme na rocha? É apenas palavras? É apenas uma profissão de fé? Não. Firme na rocha é algo que você faz e torna você firme na rocha. Para quando vier ventos e tempestades, não abalar você. Então, quando a palavra está dizendo, irmãos, a igreja ela tem que estar crescendo, sendo edificada sobre o fundamento. Fundamento é uma coisa segura. É uma coisa verdadeira. Imagine quando um homem se casa com uma mulher, ou vice-versa, né? Uma mulher encontra um homem, e depois de alguns anos, essa mulher descobre que esse homem, na verdade, ele era um homem casado, e tinha uma outra família. Esse casamento estava fundamentado no quê? Na verdade ou na mentira? No engano. Na luz ou nas trevas? Nas trevas. Imagine só, uma pessoa, e não é uma história que não existe, isso acontece. De uma pessoa ter duas famílias. E aí uma família descobre que na verdade ela é a segunda. Pense. E assim muitos cristãos, no final da sua vida, vão descobrir que na verdade não pertenciam ao Deus verdadeiro. Que não pertenciam ao Senhor Jesus. Porque não estavam edificando a sua vida sobre a rocha, sobre o fundamento, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja deve ser Jesus. Então vira e mexe, eu falo para alguém, você deve se firmar no Evangelho, no Novo Testamento. Você deve pregar o Novo Testamento. Você deve ensinar o Novo Testamento, você deve ler o Novo Testamento, você deve se firmar, as suas raízes, a sua crença, os seus olhos devem fincar, olhar, estudar o Novo Testamento. Porque é no Novo Testamento que está o fundamento. Mas irmão, você acabou de ler aqui, ó, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos... O profeta está onde? Novo ou no velho? No velho. Então tem que estar edificado aonde? No novo ou no velho? No novo. Os profetas profetizaram acerca de quem? Jesus. Jesus já veio? A profecia então já se cumpriu. Então, as pessoas elas precisam, nós precisamos aprender a cada dia de firmar os nossos pés aonde? No Novo Testamento. Edificar a nossa vida no Novo Testamento. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. Então lá, em Atos 2:42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é isso que está escrito lá? Atos 2:42. Eles perseveraram. O que é perseverar? É continuar, é permanecer. Então, no princípio da igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja tinha uma forma de viver, uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de agir.
E essa forma de pensar e de agir, ela não deve ser alterada, não deve ser mudada. Então a igreja, ela deve perseverar, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Deve perseverar na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. São pilares fundamentais. São pilares que, quando se retira da vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, essa pessoa cai. Essa pessoa, ela desaba. Essa pessoa não permanece, não persevera, não continua. Porque tirou-se os pilares. Imagine arrancar esses pilares daqui, irmão. O que vai acontecer com essa laje aqui? Vai desabar, porque é um pilar. Então eu tenho que edificar na minha vida, em primeiro lugar, não sobre a areia, mas sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Significa que as palavras de Jesus é a firmeza aonde eu tenho que estar. Se você não quiser se perder, você tem que estar lá, enfincado, alicerçado, nas palavras de Jesus. Se você tirar o Novo Testamento e deixar só o Velho, você vai para o inferno. Se você tirar o Novo Testamento e ficar só com o Velho, você vai para o inferno. Por quê? Porque os judeus, por exemplo, não são salvos. Os judeus não são salvos. Paulo ora lá em Romanos 10 assim: minha oração por Israel é para a sua salvação. O judeu, todo judeu, ele tem o quê? O Antigo Testamento. Mas eles não querem o Novo Testamento. Eles não conhecem Jesus como Senhor, como Salvador. Eles não conhecem Jesus como Deus. Eles só têm o Velho Testamento. Aí, Paulo está dizendo, em Romanos 10, eles não são salvos. Por que não são salvos? Porque eles têm os profetas, eles têm a lei, mas não têm Jesus. Então, Jesus foi quem disse em João 14,6, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, senão... Então, Jesus é o caminho que me leva ao Pai. Então, todo cristão, quando ele chegasse na igreja, quando ele se convertesse, ele teria que ser orientado a ler o Novo Testamento, não o Velho. Porque quando você lê o Velho Testamento, irmão, você não está aprendendo a doutrina dos apóstolos, e nem a doutrina de Cristo, mas a doutrina do Antigo Testamento. Então, o que é perseverar na doutrina, no ensinamento dos apóstolos? É perseverar no Novo Testamento. Você quer ver aqui em 2 Coríntios 10? Eu citei, mas não li. Ou é o 11? É o 11, irmãos. 2 Coríntios 11. Quantos querem ser salvos por Jesus? Todos, né, irmão? Né? Todos nós queremos ser salvos. Todos. Mas se você aprender errado, irmãos, tem pessoas em outras religiões, que são pessoas sinceras, honestas, verdadeiras. Existem muitas pessoas. Você pode pegar um espírita, por exemplo, ele vai fazer o quê? Muita caridade. Se ele praticar a religião dele, praticando a religião dele, ele vai fazer muita caridade. Vai ajudar as pessoas. Se você pegar um budista, uma pessoa calma, serena, tranquila, trata bem as pessoas, honestas, sinceras. Se você pegar qualquer outra religião, a pessoa pratica o judaísmo, católico, irmãos, gente boa, existe muita. Gente sincera, existe muitas pessoas sinceras. Pessoas verdadeiras existem, mas não é isso que salva. Para ser salvo, precisa passar pela porta, e a porta é Jesus. E Jesus é a palavra, e a palavra é o Evangelho, e o Evangelho é o Novo Testamento. Não tem como ir por outro caminho. Então, quando a palavra diz aqui, em 2 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: tomara que me suportais um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber? Mas temo que, assim como a serpente
enganou com a sua, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da onde? Então a preocupação do apóstolo Paulo qual que era? Eu temo que a igreja se aparte de Cristo, saia de Cristo, abandone a Cristo. E as pessoas, elas fazem isso sem perceber. Como? Para você se afastar de Cristo, você pode estar dentro de uma igreja evangélica, cristã, crente. Dentro da igreja você pode se afastar dele. Por quê? Como diz em Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, primeiro lugar que um cristão tem que ter dentro dele, dentro do coração dele, é a certeza do que ele crê, que é a sua doutrina. O cristão não pode estar numa igreja ao léu, voando, crendo em qualquer coisa. Ele tem que saber o que crê, perseverar na doutrina que ele acredita. A doutrina que eu acredito, também não posso criar qualquer doutrina da minha cabeça, achando que aquela doutrina da minha cabeça é a doutrina de Deus. Não, a doutrina de Deus já está estabelecida, já está escrita pelos apóstolos. Então nós devemos, irmãos, entender e perseverar na doutrina. O que significa a palavra doutrina? Ensinamento. Ensinamento. O problema é que nas igrejas, no mundo, a pessoa diz assim, eu não sei quem está certo. É assim que as pessoas falam? Quem é que está certo? Um fala de um jeito, outro fala de outro. Um sapateia, pula, rodopia, fala em línguas, o outro não bate palma, o outro senta um lado do mulher, outro lado do homem. O outro acha que quando morre fica dormindo, o outro acha que quando morre vai para o céu. Né? É uma confusão danada. O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Meu Deus, me ilumina a minha mente. Quem já pensou isso? Levantar o pé. Quem já pensou isso aí? Meu Deus, vou crer no quê? Vou crer em quem? Porque, irmão, aqui está falando da simplicidade de... Olha lá o texto, ó. Versículo 3, todos juntos. 1, 2, 3. Então o diabo, quem é a serpente? Que diz lá em Apocalipse 12. O diabo é a antiga serpente. A serpente é o diabo, que vai na mente e na boca das pessoas para falar o que não é de Cristo. Ensina o que é errado. E aí, meu irmão, engana a simplicidade das pessoas. Cristo, a simplicidade de Cristo. Simplicidade, irmão. O que significa a palavra simplicidade? O que é uma coisa simples? É o famoso sem frescura. Jesus é sem frescura, a simplicidade de Cristo. Achou astúcia aí, irmão? Porque o diabo, ele trabalha com astúcia. Jesus trabalha com simplicidade. Como é que o diabo trabalha com o quê? Fala aí o que ele trabalha. Astúcia, qualidade da pessoa astuta, esperta, sagaz, habilidade de enganar. Então o diabo é o que? Engana, ou enganador. Jesus é simples, mas o diabo é enganador. O que o diabo faz? Ele começa, a doutrina dos apóstolos é uma coisa, e as pessoas começam a trazer o quê? Outras coisas. Começa a acrescentar coisas para o povo de Deus que Jesus não falou, que Jesus não mandou. Começa a pôr fardos e julgos sobre as pessoas que Jesus não mandou. Então, eu não posso, por exemplo, ter medo. Eu não posso ter medo de perder os irmãos. Como assim, irmão? Quer dizer que se eu não venho para ir para a igreja, você não liga mais para mim? Não, não é isso. A pessoa crê em Jesus, crê no Evangelho. Os irmãos estão visitando pela primeira vez aqui hoje, né? Aí eu poderia dizer assim, eles podem permanecer, voltar sempre ou não voltar nunca mais aqui. É uma escolha deles.
Assim que também é uma escolha de cada um dos irmãos. Mas as pessoas, para não perder os membros da sua igreja, que pastoreia, eles começam a colocar o quê? Medo. Se você sair daqui, o bicho está lá te esperando. Se você sair daqui e for para outra igreja, aquela igreja é do diabo. Se você sair daqui, porque só aqui eu tenho a verdade, só aqui que Deus fala comigo, eu tenho um telefone celular que eu falo direto com Deus. Você acha que é brincadeira? Isso é verdade. Tem gente que tem um número de Deus. É verdade, irmão, não estou brincando. Tem terreno. Se você puxar no YouTube lá, fala, pastor que liga para Deus. O cara no meio do culto. Ele começa a andar no meio do culto. Alô? Não põe no viva voz, né? Só, alô? E começa a falar com Deus. Isso é um absurdo. E as pessoas dão glória a Deus. O outro fala que Deus revelou para ele, para os irmãos comerem capim. E eles vão comer capim. Isso é verdade. Irmão, tem coisa que não dá nem para falar, de tão vergonhoso que é. O que acontece. Mas o problema é que as pessoas dizem assim, Deus falou comigo. E aí as pessoas ficam o quê? Ah, ele é pastor, Deus deve ter falado com ele mesmo. É assim. Se você não entender o evangelho, você vai crer. Se você não buscar compreender o evangelho, você vai se apartar da simplicidade de Cristo. E a astúcia da serpente vai te enganar. Olha o versículo 4. Aí Paulo ele está dizendo, cuidado com o engano, com a astúcia da serpente, para que vocês não se apartem da simplicidade de Cristo. Versículo 4, porque se alguém for pregar outro, se que nós não temos pregado, Paulo está dizendo, ou recebeis outro, que não, ou outro, que não, com razão, então irmão, existe outro Jesus? Sim, sendo pregado, mas é outro. Vamos ler de novo, versículo 4, todos juntos, 1, 2, 3, por quê? Recebeis outro Espírito que não, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Quem quer sofrer aí, levanta a mão. E esse sofrer aqui, mano, não é um sofrer que Deus se agrada. Não, não é. Esse é um sofrer que Deus não quer que você sofra. Então existe outro Jesus tem outro Jesus sendo pregado. Então nós lemos lá em Efésios 2, versículo 21, que nós estamos sendo edificados sobre Jesus. A igreja tem que ser edificada sobre o fundamento. Qual é o fundamento? Jesus. E Paulo está dizendo, não pode ser outro Jesus, além do Jesus que nós estamos pregando. Então qual é o Jesus que eu tenho que crer? No Jesus que Paulo pregou. Porque Deus escolheu Paulo para ensinar a igreja. Aí surge pregadores de alguns anos para cá e diz, não, eu tenho uma revelação que só eu tenho. Isso é mentira. Deus me deu algo diferente. É mentira. Paulo está dizendo, olha, você pode receber outro Jesus. Você pode receber outro Espírito. Você pode receber outro Evangelho que vocês não receberam. E com razão você vai o que, irmão? Sofrer. Então o que acontece hoje, irmão, é que existe de fato várias doutrinas. Existem doutrinas de Deus, doutrinas de homens e doutrinas de Satanás. A doutrina de Deus salva. A doutrina dos homens põe jugo. A doutrina de Satanás leva para o inferno. Então é certo termos a doutrina de Cristo. Mas quando você vem para a igreja, você pode
receber informações que não são de Cristo. Então Paulo está dizendo, observe o que Jesus está falando, observe o que Paulo está falando, observe o Novo Testamento do jeito que está escrito. A pessoa chega na igreja, está aqui, sua carteirinha de dízimo, dizimista. E se o cara não dá o dízimo, ele vai para onde? O que é dito? Vai para o inferno. Aonde Paulo disse isso? Aonde o Evangelho disse isso? Aonde Jesus disse isso? Em nenhum lugar. Então eles vão para onde? Malaquias 3? O que está escrito lá? 3:10. Trazei. Eu estou dizendo ao Senhor. O cara vai aonde? Na lei. Vai no Velho Testamento. Só que a igreja tem que estar edificada em Jesus. Jesus está no Novo. Nasceu? Jesus nasceu no Novo Testamento. Jesus cresceu no Novo Testamento. Jesus foi batizado no Novo Testamento. Jesus cresceu e pregou no Novo Testamento. Jesus morreu no Novo Testamento. Jesus ressuscitou no Novo Testamento. Ele enviou o Espírito Santo no Novo Testamento. Enviou os apóstolos no Novo Testamento. Então eu vou ser salvo aonde? No Evangelho, no Novo Testamento. A igreja tem que estar edificada aonde? No Novo Testamento. Então veja, aí a pessoa começa a pregar outro Jesus. Que tipo de Jesus? Olha, se você não der o dízimo, você é ladrão. Pense, você sentado na cadeira e eu falar que você é ladrão. Está roubando a Deus. Olha só, batendo carteira de Deus. Aí a pessoa ela já sai daqui como? Com peso. Lógico, a palavra não está mandando você ser avarento, né? Muquirana, mão mirrada. Não é isso. A igreja ela precisa de oferta? Lógico que precisa. Ela precisa de dinheiro para pagar as contas? Lógico que precisa. Isso aqui nada é de graça. Mas jamais você deve usar o evangelho para dizer: eita, Deus está falando comigo aqui agora que tem 3 pessoas com R$1.000 aqui. Deus falou com você agora. Você é 1.000. Aí o cara não sabe o que faz. Ele não quer passar vergonha. Ele não quer fazer o pregador passar vergonha. Então ele vai lá e toma. Aí 1.000 são enganados. Aí um vai dar testemunho. Olha, eu dei 1.000 e Deus me deu 100.000. Quer dizer, de 100.000, só um deu certo. Porque o diabo é que faz isso também. O diabo vai dar o dinheiro para o cara para dar testemunho, para enganar os outros. Aí o cara sofre. O cara vai para a igreja e sofre. Ele recebeu outro evangelho, outra doutrina. Doutrina que não é de Deus. A astúcia da serpente, como está dizendo no versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou, com a sua mentira, com o seu engano. Eva é figura da igreja. Nós somos noiva de Cristo. Assim como Eva era de Adão. Só que Adão deixou a sua esposa abandonada lá no Éden. Adão não estava lá para proteger a sua esposa, e ela foi corrompida. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos, até a consumação dos séculos. Que ele enviaria o Espírito Santo que estaria conosco para sempre. Então, irmãos, nós só somos enganados se nós sairmos da doutrina, se abandonarmos a doutrina, e a doutrina é o ensinamento, as palavras que Jesus falou. Então, as pessoas criam doutrinas e anulam a doutrina de Cristo. A doutrina dos homens anula muitas vezes a doutrina de Cristo. Porque se uma pessoa, por exemplo, dizimista, ela precisa dar o dízimo. Ela precisa dar o dízimo. Mas na sua casa, precisa pagar a conta de água, de luz, comprar remédio para sua mãe está doente, seu filho está doente, sua mãe precisa de um remédio, e você tem um dinheiro, você dá aquilo na igreja, e o pastor recebe. Aquela doutrina do dízimo está anulando outra doutrina, que é a da caridade, que é amar como Jesus amou. Então o dízimo, o dinheiro, está anulando várias doutrinas do Novo Testamento. A doutrina do Evangelho. E assim são muitas outras.
Se o cara cortar o cabelo, se a mulher cortar o cabelo, se a mulher usar batom, se usar a unha pintada, se não sei o que lá, põe para fora da igreja. Não toma ceia. Por causa de uma doutrina que se cria, anula-se a doutrina de Cristo. Caridade, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, se anula. E eu vi isso aí várias vezes acontecer. Homens criando doutrinas e depois anulando a doutrina de Cristo. Chutando a doutrina de Cristo, abandonando a doutrina de Cristo para sustentar a sua doutrina, que não é de Cristo. Então, a doutrina dos homens, Jesus falou diversas vezes, cuidado com a doutrina dos fariseus, são hipócritas, dizem, mas não fazem. Então, a doutrina do Evangelho, irmãos, ela deve estar baseada na pregação do Evangelho. A pergunta é, então como é que eu faço para saber se está certo ou não? O que vocês devem observar é se o que é pregado é fiel ao que está sendo, o que está escrito. O que está escrito. Tudo que está no Novo Testamento. Existem algumas coisas no Novo Testamento, por exemplo, Paulo fala várias vezes assim, ó, cumprimentai com o ósculo santo. O que é o ósculo santo? É beijo. Isso é doutrina para salvação? Não. Isso é um costume. Mas se eu pegar firme, não, Paulo está mandando dar ósculo santo. Então, no final do culto, eu tenho que dar um beijinho nessa barba feia do Cláudio aqui. Né? Isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Mas se eu disser que é doutrina, e amanhã alguém não fazer, essa pessoa já vai ser o quê? Condenada, corrigida, julgada. Porque eu criei uma doutrina. E é assim com tudo. Quando você cria uma doutrina que não é cristã, que não é do Evangelho, dá problema. Dá problema sério. Tem igreja, por exemplo, que você só é obreiro se você falar em línguas. Você fala em línguas? Não, então você não pode ser obreiro. Você pode ser um pregador excelente. Você pode ganhar 100 mil almas na sua vida, mas você nunca vai ser ordenado a alguma coisa se você não falar em línguas. Isso é uma doutrina. Se não usar o paletó, acabou. Se não usar a gravata, você não prega. São doutrina de homens, que anula a doutrina de Cristo. Então a doutrina dos homens é uma pedra de tropeço. Lógico que existe a doutrina do Evangelho. O Evangelho concorda com o pecado? Não, nunca. O Evangelho não concorda com o pecado. O Evangelho não concorda com a prostituição. O Evangelho não concorda com a bebedice, com a glutonaria, com a ira, com a contenda, com a fofoca, com o mexerico. E isso aí tá cheio nas igrejas. Eu já fui em igreja, já pertenci no ano 2000. Quando eu cheguei numa igreja, eu primeiro fui para uma igreja, quando eu comecei a ler a Bíblia, 17, 16 anos. Aí eu falei, eu quero ir para uma igreja. Aí fui para uma igreja. Aí cheguei naquela igreja, misericórdia de Deus, irmão. Os jovens, infelizmente, eram prostitutos. Os jovens não respeitavam a palavra de Deus. Não respeitavam. As moças não respeitavam o Evangelho. Não respeitavam os jovens, e os jovens não respeitavam as moças. Não respeitavam. E o pastor não falava nada. Eu falava, aqui não é para mim, eu não quero esse lugar. Eu vou para uma igreja de porta mais estreita. Era essa a palavra, né? Vou para uma porta mais estreita. Aí eu fui. Cheguei lá na outra porta estreita, saião, cabelão. Falei, é aqui que eu vou ficar. Não deu certo. As menininhas também não gostavam de Jesus, não amavam a Jesus, amavam a carne, o pecado, o diabo. Eu falei, eu preciso arrumar uma igreja de porta estreita, porque eu não vim aqui para ser prostituto, eu não vim aqui, eu já saí da prostituição, eu não vou para a igreja para ser prostituto de novo, quero servir a Cristo. Aí fui para uma outra igreja, aí ali o negócio era, os jovens ali era firme. Eles queriam subir no monte, orar, fazer vigília, orar e toma aqui seu paletó, só vai para a igreja de gravata. Eu falei, misericórdia. Joga a televisão fora,
negócio bem arrochado, né? Falei, é aqui mesmo. Doutrina estreita, né? Porta estreita, caminho estreito. E aí quando você entra numa igreja dessa, você começa a fazer isso, você fica soberbo na hora. Você começa a olhar para as outras igrejas e diz, ó, isso aí é do diabo. Olha essas mulheres aí do Satanás. Esses jovens aí mundanos. Quer dizer, você se tornou santo de um lado, e por causa da doutrina dos homens, você se tornou o quê? Pecador do outro. Aí eu comecei a ficar naquela igreja, quando eu fui ver, irmão, era uma fofocaiada, desgraçada. Irmão, era terrível, era um nível que vocês não conheceram. Era grave. Olha, eu falei, meu Deus, o que é isso? Que doutrina é essa? Então eu entendi, irmãos, que a igreja tem muito problema. A igreja tem problema, não tem jeito. Porque a igreja tem pessoas que querem, outras não querem, outras querem mais ou menos. A igreja é assim. Como é que está a sua igreja? Está muito bem. Como é que está a sua igreja? Está mais ou menos. Como é que está a sua igreja? Está mal. Porque tem uns que estão bem, os que estão mais ou menos, e os que estão mal. Tem tudo isso aí na igreja. Sempre vai ter. Sempre, irmão. Só que se você aplica a doutrina dos homens, você vai punir, vai julgar, vai condenar, e você vai cair da doutrina de Cristo. Na doutrina do Evangelho tem correção? Lógico que tem. Você corrige pela doutrina do Evangelho, mas você não condena. Você não fecha as portas. Você nunca corrige com o coração duro, sempre com o coração quebrantado. Paulo, quando ele expulsou uma vez uma pessoa, lá em Coríntios 5, lá em 2 Coríntios fala que ele fez aquilo chorando, fez aquilo sofrendo, fez aquilo padecendo. É o que ele fez, é o que aconteceu com ele. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando você recebe um Jesus que não é o Jesus de verdade, você vai padecer, você vai sofrer. Você vai padecer. Eis que você não vim por amor, vai vir pela dor. Quem falou isso? Está lá em Inventares, capítulo 2. Inventares, capítulo 6, versículo 66. É o que está escrito lá. Jesus não disse isso. Se vim por amor, vim pela dor. Jesus nunca disse isso. Então, irmãos, o que é doutrina? É o ensinamento de Cristo. O que é o ensinamento de Cristo, irmãos? É o que ele disse. Como é que Jesus trata um pecador? Matando ele? Quem é que matava? No Velho Testamento. O cara pecava, o que acontecia com ele? Ele era morto, apedrejado. Jesus trabalha assim? Não. Jesus, ele ama. Tem muitos que falam assim, se você não trouxer o dinheiro para a casa de Deus, você vai gastar na farmácia, vai gastar no mecânico, vai gastar em muitos outros lugares. Exatamente. Devorador. Irmãos, isso aí, tem muito testemunho acerca disso. E cada um vai fazer do jeito que quiser. E vai dar conta? Do jeito de Deus. Nós temos que procurar, irmão, ler o Evangelho. Estudar o Evangelho. Meditar no Evangelho. A palavra de Jesus. É aqui que está a salvação. É aqui que está a doutrina certa. Qual é o problema? As pessoas estão sofrendo. Por quê? As pessoas acham que para ser salva, veja, a simplicidade de Cristo. O que é a simplicidade de Cristo? Para você ser salvo, você precisa do quê? Crer. Não é assim? Romanos 5:1 diz isso. Sendo, pois, justificados sou justificado pela fé. Eu sou salvo pela fé. Não é de obras. Mas hoje, para você ser salvo, irmão, você precisa fazer muita coisa. Então quer dizer que eu venho para Jesus e não preciso fazer nada? Não é isso. Eu venho para Jesus e posso viver a vida que eu quero? Quem vive a vida que quer nunca foi salvo. É simples assim. Quem recebeu uma nova vida, ele vai ser uma nova vida. Quem nunca recebeu uma nova vida, irmão, não vai ter uma nova vida, vai continuar com a velha vida, nos seus pecados, no seu engano, na sua mentira, na sua falsidade. Por que as pessoas continuam nas suas velhas vidas? Não têm desejo de viver uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque as pessoas elas continuam nos seus pecados, porque nunca receberam uma nova vida. E porque nunca receberam uma nova vida? Porque nunca receberam uma doutrina de Cristo de verdade.
Quando você recebe a palavra do Evangelho, a doutrina de Cristo, você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza leva você a ser transformado. Isso não é mágica. Não. Isso é o Espírito de Deus agindo no coração do homem. Não adianta eu ser transformado por fora e por dentro eu estar podre. Não adianta eu ser mudado por fora e minha língua fala mal, julga, condena, fofoca, amaldiçoa, mata, sem controle, sem temperança. Isso não é mudança. Isso é engano da serpente. É astúcia. Então eu observo a pessoa pelo que ela fala. Pelo que ela fala. Porque o que fala a boca, Jesus mandou eu ver isso. Deixa eu ver o assunto que essa pessoa fala, como é que ela fala, como é que ela conversa, como é que ela expõe, como é que ela fala dos outros. Porque a gente fala dos outros, né? É normal falar, mas como a gente fala, né? Então, se a gente abraçar, irmãos, outro Jesus, a pessoa pode bater no pé e dizer, eu tenho Jesus. Mas o Jesus que eu creio e que você crê, é o Jesus que vai estar lá no final? Porque a pessoa pode dizer assim, eu tenho Jesus, mas a semana inteira ele não fala com Jesus, não ora com Jesus, não fala com ele, não ouve a palavra, não se arrepende, e tem Jesus. Esse Jesus lá no final vai salvar? Não vai. Então eu posso estar dentro da igreja crendo num Jesus que não é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho é aquele que está no Evangelho. Começa pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Se alguém quiser seguir a mim, negue-se, tome a sua e me siga. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo quanto tem. Quem quiser ser meu discípulo deve renunciar a pai, mãe, esposo, filhos, até a sua própria vida. Por amor de mim do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, o Jesus que você crê, que eu creio, tem que ser o Jesus que lá no final vai me salvar. Porque se for outro, está perdido. Se perde. Se eu receber outro espírito, que espírito é esse? Que ele estava falando para os irmãos, o cara para ser líder numa igreja tem que falar em línguas. Se eu falar em línguas eu tenho um Espírito Santo? É lógico que não. O dom de línguas hoje é considerado o maior dom, parece, e não é. Se você ler a lista lá em Coríntios 14, em Coríntios 12, o dom de línguas está por último. Ele coloca por último. Porque é um dom, presta atenção que está escrito lá em Coríntios 14, que não dá tempo de a gente ler lá, mas lá está escrito que o dom de línguas, ele se torna infrutífero para a igreja. Não serve dom de línguas dentro da igreja, se não tiver intérprete. Quantas vezes o cara está pregando, o cara começa a se levantar e fala em línguas no meio da igreja, e atrapalha o pregador? É errado. O Espírito Santo não faz isso. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz, eu prefiro falar 10 palavras no meu próprio idioma, do que 10.000 palavras numa coisa que ninguém entende. Paulo disse isso. Doutrina dos apóstolos. Alguém está observando isso? Lógico que não. Bom, mas está escrito, não proibais que falar em línguas. É verdade, você não pode proibir a pessoa de falar em línguas. Desde que fale ela com Deus. E acabou. A pessoa quer... Não, se ela falar ela com Deus, pode falar onde quiser, mas ela com Deus. O cara quer falar em línguas na igreja, não tem intérprete, fecha a boca. É a doutrina que diz lá em Coríntios. Então, não é esse. A pessoa pega, aqui está dizendo, se você abraçar também outro evangelho, que não abraçaste com razão, sofre. Então, existem outros evangelhos. Você que está sofrendo, pare de sofrer agora. Jesus tem para você toda a vitória. Você que estava sofrendo a sua vida toda, a partir deste momento que você entrou para aquela porta, ele é a porta da esperança. Você nunca mais vai sofrer na sua vida, nunca mais vai padecer. Aqui as portas vão se abrir. Você que era pobre vai ser rico. Você que andava com o carro do ano, um carro ruim, quer dizer, você vai ter o carro do ano. Você que andava, você que tem casa
alugada vai ter casa própria. Você que é empregado vai se tornar patrão. Esse é o evangelho falso. É o evangelho da serpente. Porque se você vê a história de Paulo, se você ler no versículo, por exemplo, ó, hoje, irmão, você ser pobre na igreja, você não ter vitória financeira, você é considerado amaldiçoado. Se você entrar em certas igrejas, fala, é pobre. Deus não está com ele. Como é que está? Você tem que estar bem em todas as áreas. Tudo tem que estar brilhando na sua vida. Não é assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Olha o currículo do apóstolo Paulo aqui, ó, no versículo... Olha o currículo do apóstolo Paulo, versículo 24, diz assim, ó. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites, menos 25. 3 vezes fui com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, com fome, sede, jejum, muitas vezes, em frio e, além das coisas exteriores que me oprime a cada dia, ou cuidar de todas as... Quem olha para o apóstolo Paulo desse jeito fala que ele é o quê? Que não, isso aí não tem Deus, sofre tudo isso. Mas a doutrina do evangelho fala que o ser humano vai padecer, ele vai sofrer. O evangelho diz que nós vamos padecer nesse mundo, vamos sofrer. A nossa alegria não é aqui, a nossa alegria é lá no céu. O nosso conforto é lá no céu, o nosso consolo total é no céu. Esse corpo vai fazer a gente padecer, irmãos. Preocupações do dia a dia, enfim, tantas coisas. Então esse é o evangelho. Então quando você recebe um falso evangelho, você chega na igreja e é prometido para você mundos e fundos. Quando chega na igreja e é prometido para você que a sua vida vai ser agora top 10, aí a pessoa ouve, espera acontecer maravilhas na vida dela, não acontece. Aí ela vai sofrer. A pessoa ela entra na igreja, ela acredita que a vida dela vai ser agora a melhor de todas. Não vai. Vai padecer, vai sofrer, é o evangelho que ensina. Aí a pessoa fica o quê? Desgostosa do evangelho, desgostosa da igreja, da vida, não quer saber mais de Deus. Porque esses pastores é tudo mentiroso, só quer meu dinheiro. Não quer saber nada. Por quê? Porque a pessoa aprendeu errado. Recebeu errado. Recebeu a fé, a doutrina errada. Então, vai lá para 2 João, fica lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Então, irmãos, dentro das igrejas existe, a gente pensa assim, não, lá na igreja primitiva não tinha problema. Antes de você ler 2 João é perto do Apocalipse, né? Então vai para Apocalipse aí, primeiro. Antes de nós lermos 2 João, vai para Apocalipse capítulo 2, por exemplo. Versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. É a igreja de? Quem pregou? Quem fundou essa igreja de Éfeso? O apóstolo Paulo. Isso diz, aqui Paulo já não estava mais vivo, né? Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Aí é Jesus falando: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesses à prova os que se dizem ser e não são, e tu achasses, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhasse pelo meu nome, não? Então Jesus só está o quê? Elogiando essa igreja. Olha, vocês têm entendimento, vocês têm discernimento, vocês sabem dizer o que é certo, o que é errado, você sabe se aquele que está dizendo que é apóstolo, se ele é verdadeiro, se ele é falso, vocês conseguem, vocês têm entendimento. Aí ele diz, versículo 4, tenho porém contra, que deixaste a tua primeira caridade, primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras? Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te... Então Jesus está dizendo, vocês trabalham, vocês fazem muita coisa para mim, mas vocês não têm caridade.
Vocês estão fazendo agora mecanicamente, vocês não têm amor por mim, Jesus está falando. Vocês perderam o amor por mim, o amor pela verdade do Evangelho. Vocês não têm prazer de ter contato comigo. Vocês falam que aquilo é falso, que aquilo é verdadeiro, que aquilo não presta. Então era uma igreja que tinha a verdade, mas não tinha caridade. Jesus falou, está errado. Olha aqui no capítulo 2 mesmo, versículo 12. Não, vamos terminar aqui. Versículo 6. Versículo 6 diz como, irmãos? Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaíta, as quais eu também. Então Jesus ele está dizendo de um tal de Nicolaíta. Agora versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, os quais também eu aborreço. Então essa igreja aqui estava com 2 doutrinas. Que doutrina? De Balaão e dos? Jesus falou, está vendo? Dentro da igreja está tendo o quê? Doutrinas. Olha, tem igreja que a palavra está sendo pregada, tem uma pessoa que morreu aqui, Antipas, ele morreu, fiel testemunha, mas dentro da igreja aí, tem uns que acham que tem que ser assim, e tem outros que acham que tem que ser assado. Então está tendo outras doutrinas dentro da igreja. E não é assim que acontece? Eu creio que é assim. Eu creio que é de outra forma. E o que a palavra diz? Porque existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade do Evangelho. E o que tem que prevalecer? A verdade do Evangelho. Do Evangelho. Continuando aqui, irmãos, versículo 18. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua. Então lá em Éfeso não tinha caridade, aqui tinha caridade. Mas olha só, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam sacrifícios da... Então lá em Éfeso eles tinham doutrina, mas não tinha caridade. Aqui em Tiatira tinha caridade, mas não tinha doutrina. Aqui podia profetizar prostituição. Profetizava o que não prestava. Então não pode existir caridade sem doutrina. E não pode existir doutrina sem caridade. Uma coisa tem que estar ligada na outra. Eu tenho que amar, mas tem que ter doutrina. O evangelho, o ensino. Não estou falando doutrina dos homens. E eu nem falei doutrina, vai lá, irmão, 2 João. Eu nem falei da doutrina dos demônios. Porque, irmão, o que tem de doutrina de demônios... O que é doutrina de demônios? Está lá em 2... Acha aí, irmão, 2 Timóteo 4, eu acho. Para você ler. 2 Timóteo 4. Os irmãos abrem 2 João, capítulo único, versículo 8 e 9. 2 João, fica lá, perto de Apocalipse mesmo, né? Diz assim, irmãos: olhai por vós, para que não percamos o que temos,
Antes recebemos o inteiro? Versículo 9. Todos juntos. O que diz aí? E não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo... De novo, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai. Então, para que eu tenha o Pai e o Filho dentro de mim, eu tenho que perseverar aonde? Na doutrina de Cristo. A pergunta é, o que é doutrina? A palavra doutrina significa o quê? Ensinamento. Então vamos lá, versículo 9. Todo aquele que prevarica. O que é prevaricar? É ir além. Então existe uma régua. A régua é Jesus. Prevaricar é passar dessa régua. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, no ensino de Cristo, não tem a Deus. Então olha só a responsabilidade, irmãos. Quando uma pessoa passa, não respeita a doutrina de Cristo, ele passa a perder Deus. Qual é a principal doutrina de Jesus, irmãos? Quem lembra que está escrito lá em João 13:34? Um novo mandamento Jesus nos deu. Como é que é? Uns aos outros, como eu vos amei. A doutrina principal de Jesus é amar uns aos outros como ele amou. A principal doutrina de Jesus é amar uns aos outros como ele amou. Como Jesus amou? Como ele amou? Quando seus discípulos pecaram, quando seus apóstolos pecaram, o que Jesus fez? Pôs ele para fora, desprezou ou trouxe eles para perto? Trouxe para perto. Perdoou. Quando uma pessoa peca, ela não tem que ser excluída, ela tem que ser trazida para perto, como Jesus fez. Jesus pegou Pedro e amou ele. Judas e amou ele. Depois que Judas deu um beijo em Jesus, Jesus chamou ele de amigo. Amigo, que vieste? E na cruz disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas Judas preferiu se matar. Então, quando eu vou além da doutrina de Cristo, eu não amo como Jesus ama. Por que Jesus não pecou, irmãos? Por quê? A palavra diz que ele não pecou. Por que ele não pecou? Se Jesus pecasse, ele poderia salvar a gente? Não. Então ele não pecou por amor a nós. Então não pecar, ser livre dos pecados, também é um ato de amor. Porque se eu estiver lá fora, na prostituição, no adultério, e estiver entre os irmãos, eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Estou fazendo mal. Eu estou contaminando o corpo de Cristo. É errado. É falta de caridade. Então, tudo envolve o amor, irmãos. Amar não é permitir as pessoas fazerem o que querem. Nunca. Jesus nunca disse isso. Nem os apóstolos. Mas o amor é o quê? É a oportunidade que Deus dá para o pecador se arrepender. Que não tinha no Velho Testamento. No Velho Testamento acontecia o quê? O cara morria, era apedrejado. Abria-se a terra e comia as pessoas vivas. Então quando a pessoa sai do Evangelho, irmão, sai da doutrina de Cristo, tem que ir lá para o Velho Testamento. Abraçar meu mundo de coisas. Enfim, não dá tempo de a gente entrar nisso. Então, irmão, quando a palavra está dizendo que eu tenho que perseverar na doutrina de Cristo, então eu não consigo entender o cristão que não lê e não busca entender as palavras do Novo Testamento. Isso não entra na minha cabeça. Porque, irmão, eu preciso ser salvo e eu tenho um Senhor que quer me salvar. Mas eu preciso entender o que Ele disse. Então, vamos lá. Digamos que você precisa do emprego.
Você precisa pagar suas contas, você precisa sustentar o seu filho, você precisa de dinheiro. Aí alguém dá a oportunidade para você trabalhar. Aí a pessoa diz assim, só que para você trabalhar aqui, você precisa aprender o serviço. Para você trazer o sustento para sua casa, você tem que aprender o serviço. O que o desempregado vai fazer, irmãos? A paz de Jesus, irmãos, boa noite. Irmãos, digamos você, vamos dizer, o Rafael, que tem 3 filhos, precisa trabalhar. Alguém ganha dele aqui? Ó, o Rosi, você está ali, né, Rosi? Desculpa. O Rosi tem quantos? 12? Hã? 6. Isso aí levou a sério o Gênesis, né? 6 filhos. Já estão tudo grande, né? Mas você imagina, irmão, 6... Hã? Desculpa. Esqueci como é desprovido dessa parte aí. Deixa eu terminar o culto, irmão. Deixa eu falar. Imagine só. Esse irmão precisando trabalhar. Ela falou assim, ó, tem um emprego aqui para você, mas você tem que... Já deve ter acontecido com o irmão já. Você vai ter que aprender o serviço. O desempregado vai fazer o quê, irmão? Vai ter que aprender. Agora, se Jesus quer me salvar e está deixando a sua palavra, o que o cristão tem que fazer, irmão? Aprender. Então, se o cristão ele olha para a palavra e deixa ela de lado, não lê, não busca entender, vai dar errado, irmão. Vai dar errado uma hora ou outra. Porque é na comunhão com o evangelho que as coisas dão certo. Se você deixar a palavra de lado, vai dar errado. Ouça o evangelho. Estude o evangelho, compreenda o evangelho. Eu não entendo nada. É mentira, irmão. É a serpente. A astúcia, a mentira, porque a palavra está dizendo que Cristo é simples. Só que lembra a pregação de ontem? Purificando de toda a imundícia do Espírito. O Espírito quer a Deus, mas aí enrosca uma imundícia lá. Você não nem lê, que você não vai entender nada. E aí você lê, não entende mesmo, mas não ora. Quinta-feira foi pregado o quê? Tem falta de sabedoria? Peça, que Ele dá liberalmente. Mas peça, crendo, com fé. Porque se você duvidar, não pense que Deus dará. Deus não dará. Olha que coisa. Então eu preciso aprender a doutrina para não ser enganado, irmão. Eu já fui enganado várias vezes, sentado na cadeira, ouvindo pessoas pregar. Eu pensava, puxa, é desse jeito. Depois eu vi, não é desse jeito. E eu vi muita gente sofrer por doutrinas de demônios. Você quer ver uma? Vamos finalizar aqui, irmão. 2 Timóteo. É 2 Timóteo que eu falei, né? 4. Você quer ver uma doutrina de demônio? Quando eu vejo a pessoa praticando isso aqui, eu falo, tem coisa errada aí. 2 Timóteo 4. Eu prometo que eu termino agora, tá, irmãos? 2 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos na sua vinda e no seu, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Não é essa aqui não, falei errado. Capítulo 4, mas é de 1 Timóteo. Volta aí, irmão, 1 Timóteo 4. Você está em segundo? Vai para primeiro. É que o Tom falou errado para mim. O Tom é uma bênção, ele leva sobre si minhas dores. Vai, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da doutrina do Evangelho, da pregação do Novo Testamento, dando ouvido ao que, irmãos? Espíritos enganadores e a doutrina de? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Isso aqui é muito sério, irmãos. O cara, ele coloca na cabeça dele, é isso aqui mesmo. Eu estou certo e não mudo. Eu estou certo e não abro mão. Eu estou certo e não abre. Está com a mente cauterizada. Você não tem o que fazer mais, a não ser se apartar mesmo. Porque a mente cauterizou. Não tem o que se fazer. Olha o que acontece, irmão, versículo 3, todos juntos. Proibindo? Proibindo? Então, irmão, quando eu vejo uma pessoa querer proibir casamento, eu já falo, aí tem uma coisa de demônio aí. O bicho está rondando. Nenhum pastor tem autoridade de proibir nenhum casamento. Pode casar errado? Pode casar errado. Vai sofrer? Vai. Mas pode casar. Não tem problema. Eu não posso? É que nem ceia. Ceia eu posso proibir ceia? Nunca posso proibir ceia. Eu posso aconselhar. Irmão, vigia. Se eu no seu lugar, eu não tomaria. Mas, pode tomar. Mas eu não tomaria. Você não está bem. Você está cego. Você não está enxergando as coisas direito. Mas proibir, jamais. Você não pode proibir. A Bíblia não ordena isso. Cada um deve examinar a si mesmo. Nossa, você está de disciplina, você não pode mais. Isso não existe, irmão. São doutrinas de homens. Vamos terminar aqui, irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Senão a gente vai embora, né? E já passei muito do horário, 10 minutos. E não suportarão a sã doutrina, é verdade. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Qual é o nome dele? Denival. Denival. Oração por? Tá bom, tá bom. Enfermidade, né? Amém. A filha da irmã Miriam, da irmã Eliane também não estava bem, né? É Cíntia o nome dela, né? Ela foi lá fazer a visita lá. Fez cirurgia, não está bem também. Vamos orar. Em nome de Jesus. Qual é o nome dele? Edival? Denival. Vamos orar. Senhor Jesus. Colocamos neste momento a vida, Senhor Jesus Cristo, Denival, na sua presença. Da Cíntia também, Senhor Jesus, filha da nossa irmã Eliane. Em nome de Jesus Cristo, opera com poder, com graça, com virtude sobre a vida deles. Livra do mal, livra das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade que possa cair por terra, todo o poder do mal possa ser aniquilado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera com poder, com graça, com virtude, sobre a vida de cada um deles. Abençoa também a vida dos seus filhos que estão aqui esta noite, nossos irmãos que vieram visitar aqui esta noite. Opera com poder, com graça, com virtude, no poder do teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, nos seus corações a graça, o entendimento, o poder da sua palavra. Que nossos corações possam estar cada dia mais firmados, Senhor, na sua palavra, na sua doutrina, pois a sua palavra é segurança para a nossa salvação. Pois o próprio apóstolo Pedro disse, Senhor Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de